Olá, boa noite, que sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma apresentação no nosso canal, é mais uma atualização profética e em seguida o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Não percam que esta vai ser uma edição muito especial. Queridos, quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram ontem, na verdade da madrugada de ontem para hoje, nos Estados Unidos da América, e que nos chama muita atenção agora. Mas vamos iniciar convidando a presença do Senhor aqui. Obrigado, Pai, por mais um momento. Pedimos que esta semana seja repleta de Sua presença em nossa vida. Que sejamos batizados pelo Santo Espírito, de modo, Pai, a vivermos preparados para o encontro com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que aconteceu? Um tornado estranho varreu uma parte dos Estados Unidos da América e neste incidente, infelizmente, 40 pessoas morreram. Os estados de Texas e Kansas foram os mais afetados. E esse desastre cobriu uma área do país que abriga mais de 100 milhões de americanos. Vejam só a dimensão disto aqui. E em meio a este tornado, 150 incêndios florestais iniciaram no estado de Oklahoma, partes do Texas, Louisiana, Alabama, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte estão sob alerta de inundação agora. Irmãos, centenas de casas, escolas e empresas foram destruídas. Ora vejam aqui. Tornados, incêndios florestais e tempestades de poeira nos Estados Unidos deixam, infelizmente. Agora nós não podemos achar que isto foi normal, porque na verdade foi uma combinação de desastres. Vemos aí tornados, combinado com incêndios, combinados com tempestades de poeira. Tudo isto acontecendo de uma só vez. Irmãos, vejam aqui. Os tornados destrutivos que começaram na sexta-feira afetaram milhões de pessoas do Texas à Carolina do Norte. 12 mortes foram relatadas no Missouri, onde tornados atingiram mais fortemente. O governador Mike Parson descreveu a destruição generalizada, observando que centenas de casas, escolas e empresas foram destruídas ou fortemente danificadas. Um funcionário de um condado relatou uma cena trágica em que um tornado reduziu uma casa a uma pilha de destroços. Tempestades de poeira, desencadeadas por ventos fortes no Texas e no Kansas, levaram a acidentes rodoviários mortais. No Texas, uma colisão envolvendo aproximadamente 38 veículos resultou em 4 mortes, enquanto no Kansas, um acidente maciço envolvendo mais de 55 carros custou 8 vidas. Pelo menos 2 pessoas morreram no Alabama devido ao mau tempo, com grande parte do estado a registrar danos. A governadora do estado afirmou em uma publicação nas redes sociais que 52 dos 67 condados relataram danos. Triste situação. E precisamos agora orar pelos nossos irmãos nos Estados Unidos da América. Isto, irmãos, não é normal. Nós não podemos considerar estes eventos normais. Esta foi uma combinação de desastres, afetando uma área americana que cobre 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas, eu diria, aproximadamente 40% da população americana. E agora, já que Donald Trump tirou os Estados Unidos da América do Acordo de Paris, que segundo todo o movimento climático visava impulsionar a redução destes desastres, o que vai acontecer se ele tirou os Estados Unidos da América desse acordo? O que vai acontecer? Bem, de acordo com especialistas, isto vai agravar a situação. Veremos ainda mais e mais desastres, uma vez que eles negam colaborar, eles negam adotar as mesmas medidas. O fato é, irmãos, que para o presidente americano e o movimento que o acompanha, estou falando do movimento MAGA, Fazer América Grande Novamente, que é composto por políticos e religiosos americanos com o único propósito, fazer a América grande novamente. Os desastres que acontecem na América não são, segundo eles, resultado das mudanças climáticas, mas, na sua visão, são resultado da violação das leis de Deus. Em outras palavras, a América está sendo punida
por Deus, por isso está passando por esta situação. Então a solução, segundo eles, não é se unir nesses acordos climáticos, mas sim levar a América de volta a Deus, criando leis que vão ajudar a América a retornar a Deus. Ora, vejam aqui, Deus está punindo os Estados Unidos da América? É a pergunta. Deus está punindo os Estados Unidos da América? É um desafio para mim acreditar que a série de pragas que se abateram sobre os Estados Unidos da América ultimamente não faça parte de algum plano mestre celestial. Ora, de acordo com esta publicação, o que está acontecendo na América agora faz parte de um plano divino, de um plano celestial. Ou seja, Deus está trazendo essas pragas na América com uma missão, com um propósito. Vejam, é dito, em média, os Estados Unidos da América vivenciam menos de 1.500 tornados por ano. As notícias noturnas dos Estados Unidos nos últimos meses mostram dezenas de milhões de pessoas sob risco climático extremo todos os dias, geralmente em 3 áreas diferentes do país simultaneamente. Agora vejam, é dito, é quase como se Deus estivesse agora expressando descontentamento com seus servos, os Estados Unidos da América, pelo curso que a situação tomou. O que eles disseram? Que estas coisas que estão acontecendo são o resultado do desagrado de Deus, do descontentamento de Deus. E o Espírito de Profecia nos diz que estas visitações tornar-se-ão mais e mais frequentes e desastrosas. O que eles vão dizer então? Vejam aqui. A esperança, é claro, é que em algum momento a liderança política se recomponha e encontre uma maneira de lidar com a miríade de problemas que o país está enfrentando atualmente. Ora, primeiro eles disseram que Deus é quem está enviando estas coisas para despertar o seu servo Estados Unidos da América. E depois dizem que é necessário um líder político forte que vai ajudar a levar a América a enfrentar esses problemas trazidos por Deus. E parece que já veio a resposta. Vejam aqui, isto é de 16 de março de 2025. A América precisa de renovação espiritual. A América precisa de renovação espiritual, já que menos da metade dos americanos acredita que Deus existe. Vejam, é dito no subtítulo, nada menos que um profundo arrependimento nacional e uma renovação espiritual podem salvar a América de si mesma. Então, de acordo com o movimento, o que vai salvar a nação americana? Um reavivamento nacional, uma reforma nacional. Mas como eu sempre pergunto, essa reforma nacional vai consistir no arrependimento do coração? Vai consistir na mudança de vida de toda a América ou na aplicação de leis? É o que estamos vendo em vários estados americanos. Na aplicação, na votação de leis religiosas obrigatórias. Vejam aqui. 2 de março, o Exército de Deus de Trump, o movimento religioso que o vê como salvador escolhido pela América. Ora, nos disseram primeiro que um líder forte precisava vir para ajudar a América a sair deste problema, para ajudar a América a lidar com os desastres que estão caindo, e aqui nos é dito que Trump é o escolhido salvador. O escolhido salvador que virá para livrar a América desta condenação divina. Irmãos, nós lemos, Satanás dá sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam. Que o quê? Que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis, impondo a observância do domingo. Sim, como eu disse, esse reavivamento nacional não será de coração, não será uma mudança genuína de coração da América, mas aplicação de leis, meus irmãos. Isto nós veremos em breve. Nós veremos em breve. Eu trarei mais detalhes sobre estes assuntos nas próximas apresentações. Não percam. Vamos agora à Palavra de Deus. Vamos estudar um pouco a boa nova da Palavra de Deus. Estamos na nossa série, o Apocalipse revelado, o Apocalipse verso por verso. E hoje vamos entrar na igreja de Sardes, a igreja de Sardes. Mas para tal, vamos mais uma vez convidar a presença do Senhor.
Obrigado, Pai. Eis o momento em que nós abrimos Sua palavra profética. Dá-nos plena compreensão da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, já falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. E vamos falar hoje sobre a igreja de Sardes, que é, na verdade, a história da igreja cristã do ano 1517, sim, 1517, quando Martinho Lutero crava sobre a porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, iniciando um grande movimento de protesto contra as doutrinas e tradições de Roma. Isto nos leva até o ano 1798, o ano em que aconteceu a ferida mortal sobre a besta. Então, Sardes situava-se a 80 quilômetros da cidade de Esmirna. Cibele era a deusa protetora da cidade e ela era cultuada num magnífico templo. O nome Sardes significa cântico alegre. Como eu disse, representa o período cristão de transição entre a Reforma e o Protestantismo. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Conheço as tuas obras. Que dura a repreensão. Jesus diz: Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Como entender isto? Irmãos, lembram que Martinho Lutero, ele cravou as 95 teses, como eu falei, e iniciou um grande movimento que parecia um movimento que vinha acabar com as tradições de Roma, parecia um movimento que vinha acabar com a perseguição de longos anos do papado, pois a verdade derrubaria o engano, derrubaria o erro. Talvez muitos reis abririam a vista para compreender a verdade e deixariam de perseguir seus súditos. Talvez muitos imperadores ou reis ou a própria igreja em si abriria os olhos para a verdade. A reforma protestante, o movimento protestante, que tinha um nome tão bonito, protestante, parecia protestar o quê? As atitudes de Roma. Iniciou tão bem, mas isto só foi verdade até a morte de Martinho Lutero, porque depois disto não houve reforma nenhuma. Já não havia reforma nenhuma. Foi neste período que, estranhamente, surge o racionalismo. Em menos de 100 anos, aquele protestantismo iniciado pelo valente servo Martinho Lutero transformou-se num verdadeiro formalismo e apostasia. Por quê? Porque algumas igrejas protestantes que foram se desenvolvendo, ao invés de seguir o assim diz o Senhor e agirem diferente dos princípios de Roma, pelo contrário, imitavam os princípios de Roma, deixavam de lado a Bíblia, seguiam suas próprias tradições. Nós vimos neste período que, por exemplo, os Quakers foram presos, torturados, foram afogados nos rios e nos mares. O rei Henrique VIII, o fundador da Igreja Anglicana, rejeitou a supremacia do Papa, mas ao mesmo tempo se colocou como novo Papa com leis severas, com punição aos dissidentes, com punição àqueles que negavam submeter-se à sua autoridade. Veja, irmãos, tinha nome bonito, Reforma Protestante, mas não era reforma nenhuma. Parecia vivo, mas estava morto espiritualmente. Esse rei Henrique VIII perseguiu tanto católicos como protestantes. Foi neste tempo que John Bunyan, um protestante reformador inglês, foi aprisionado e lá ele escreveu o seu livro Peregrino. Vejam que é dito que, em nauseabundo calabouço, repleto de devassos e traidores, John Bunyan respirava a própria atmosfera do céu. Na Escócia, a Igreja Episcopal fez uma sucessão de 4 mártires presbiterianos. Então vejam, tinha nome de que estava vivo. Reforma protestante, mas estava morto espiritualmente, pois seguia as práticas e atitudes do papado. Assim foi, infelizmente, a Igreja Protestante, a Reforma Protestante, um pouco depois da morte de Lutero. Irmãos, os luteranos eram, no princípio, pessoas piedosas, pessoas sinceras, pessoas fiéis.
Mas à medida que foram crescendo em número, crescendo em poder, começaram a perseguir, começaram a banir, a prender e a matar aqueles que discordavam de suas doutrinas, assim como fazia o papado. Em outras palavras, lá, eles fizeram uma pequena imagem da besta. E é isto que a América vai fazer de novo. Sim? Quando unir igreja e Estado, quando unir interesses entre a igreja e Estado, nós veremos parecer um nome bonito, parecer cordeiro, mas vai falar como um dragão. Lemos aqui no livro Grande Conflito. A união da igreja com o Estado, não importa quão fraca possa ser, conquanto pareça levar o mundo mais perto da igreja, não leva em realidade, senão a igreja, mais perto do mundo. Tinha nome de que estava vivo, mas estava morto. Verso número 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Jesus convida aqui a igreja de Sardes. Sê vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Por quê? Porque nem todos morreram. Nem todos se deixaram levar pelas tradições papais que entravam para o movimento protestante, para a reforma protestante. Havia ainda os que se apegavam ao assim diz o Senhor. Aqueles que, na verdade, ainda criam nos pontos que Martinho Lutero cravou na porta da igreja de Wittenberg. Embora perseguidos, ainda permaneciam firmes na verdade. E no verso 3, Jesus diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A mensagem é a mesma que Jesus deixou em todas as igrejas. Arrependa-se. Volte à prática das primeiras obras. Vigie. Senão, virei a uma hora que você não estará preparado. Esta é uma referência à segunda vinda de Cristo, conforme Mateus 24, verso 44. Mas considerai isto. Se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Infelizmente, os princípios da reforma protestante foram destruídos por um movimento que se chamava protestante. Infelizmente, a igreja que devia ser diferente da Roma, a igreja que deveria usar princípios cristãos e não princípios romanos, agiu da mesma forma como Roma. E Jesus Cristo convida: arrepende-se, deixe isso de lado, senão virei a uma hora em que não cuidais. No verso 4, irmãos, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Queridos irmãos, em todos os momentos da história deste mundo, do grande conflito entre o bem e o mal, Deus trabalha com umas poucas pessoas. Quando o mundo todo se corrompeu, Deus teve que chamar Noé e sua família, poucas pessoas, para escapar do dilúvio. Em Sodoma e Gomorra, Deus teve que levantar umas poucas pessoas, Ló e sua família, para escapar de Sodoma. A Abraão, no meio de sua família toda, da apostasia, da idolatria, ele chamou Abraão e umas poucas pessoas para um movimento de reforma. Deus teve que chamar o povo de Israel, umas poucas pessoas, em meio às nações inteiras do mundo. Ao longo da história cristã, Jesus Cristo teve que chamar, por exemplo, os seus discípulos, poucas pessoas, para iniciar um grande movimento, uma grande era de cristianismo, de arrependimento e de salvação. Jesus teve que usar umas poucas pessoas na igreja de Éfeso, os fiéis, na igreja de Esmirna, poucas pessoas, de Pérgamo, poucas pessoas, de Tiatira, poucas pessoas, de Sardes, poucas pessoas. E nos últimos dias, Jesus ainda usará poucas pessoas para uma grande obra. De acordo com Apocalipse 12, verso 17, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, para Deus não é a maioria quem vence. Para Deus, os vencedores são aqueles que fazem a sua vontade. Ele diz: o vencedor será vestido de vestes brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário,
confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, hoje nós não estamos vivendo uma era diferente da de Sardes. Vivemos num momento de protestantismo apostatado, de reforma apostatada. E Jesus Cristo convida umas poucas pessoas que não vão se contaminar com essa reforma protestante apostatada. É nosso privilégio fazer parte dos remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quer você fazer parte desse grupo que terá seu nome no livro da vida? Se essa é a sua vontade, nós vamos fechar com esta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por este estudo impressionante do livro de Apocalipse 3. Vimos aqui sobre a igreja de Sardes, uma igreja, Senhor, que infelizmente tinha um nome bonito, mas era morta espiritualmente, pois seguia as mesmas atitudes do papado. Infelizmente, hoje não vivemos numa era melhor. O protestantismo hoje está muito mais parecido com o papado. O protestantismo hoje, Senhor, está apostatado e fará uma imagem à besta. Nós, Senhor, queremos ser as poucas pessoas que usará para a grande obra final. Prepare, Senhor, o nosso coração. Guia-nos, Senhor, cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos veremos, irmãos, no próximo estudo. Não percam. Até lá.